Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula em preparação para a segunda fase em Direito Tributário da OAB. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube em número de inscritos e visualizações nos vídeos aqui. E assim, isso vai fazer com que o canal cresça e consiga ter maior alcance aqui na plataforma do YouTube, disponibilizando a todos os candidatos as aulas aqui postadas no canal para que todos tenham acesso ao conteúdo de direito tributário de maneira gratuita e democrática. Pessoal, nós vamos fazer nessa aula de hoje um exercício de prática. Nós vamos analisar uma questão que caiu em uma das segundas fases no exame da OAB, que caiu no ano passado, em 2023. Nós vamos analisar esta questão de prática profissional e, analisando esta questão, nós vamos tentar identificar qual que é a peça cabível para esta questão. Hoje o propósito da aula não é em si analisar a estrutura da peça. Isso nós vamos fazer nas aulas posteriores. Mas hoje nós vamos analisar uma questão e vamos identificar a peça processual cabível para essa questão. Esse é o objetivo da aula de hoje. Esse é o mais importante, que a gente tenha esta prática. E uma vez consolidado essa prática, nós nas próximas aulas possamos entender como se estrutura cada uma das peças processuais, recursos e petições iniciais, para que assim a gente consiga produzir esta peça aqui em aula e aí a gente consiga responder de maneira mais efetiva as questões de segunda fase, tudo bem? Vou deixar a minha imagem aqui no lado e vou ampliar aqui os slides de apresentação. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Como eu havia comentado, hoje nós vamos analisar uma questão de segunda fase e nós vamos analisar uma questão que caiu no 38º exame de ordem. Eu ainda não comecei com o 39º exame, pessoal. Eu ainda tenho que produzir esse slide, mas eu tenho esse slide já pronto, que é do 38º exame de ordem, por isso que eu vou começar com ele, que também é do ano passado, de 2023, portanto um exame bem recente. Foi o penúltimo exame, o 38º, mas nós vamos analisar as questões do 39º, do 37º, assim por diante, porque assim nós vamos treinando, praticando, e uma das melhores formas de se preparar para a segunda fase, com certeza, é a análise de questões práticas. E nós vamos ver a peça profissional. E o objetivo desta aula, como vocês veem aqui, é fazer esse exercício de descobrir a peça judicial cabível para a questão. Tudo bem? Esse é o objetivo da nossa aula de número 5. Vamos analisar qual é a questão da peça profissional que caiu no 38º exame de ordem, organizado pela banca FGV no ano de 2023. Perfeito, pessoal. Aqui está a questão, mas como vocês veem aqui, a minha imagem está tampando uma parte da questão. Então, eu vou ler com vocês a questão e depois, quando estiver próxima, eu vou tirar aqui a minha imagem e aí vocês vão conseguir analisar comigo de maneira melhor, tudo bem? Então, vamos começar, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem, acho que vai ficar melhor assim, e aí, quando eu for comentar com vocês, eu posso ampliar de maneira maior aqui para vocês, tudo bem? Mas o mais importante é que vocês visualizem comigo a questão e aí a gente possa analisar em conjunto o que foi perguntado. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a entidade beneficente de assistência social Vida Melhor, sediada no município Alfa, capital do estado Beta, devidamente certificada como entidade beneficente de assistência social perante os órgãos competentes, importou por si mesma próteses a serem distribuídas gratuitamente aos seus assistidos, pessoas com deficiência, PCD. Foram cobrados da entidade o imposto de importação e o imposto de produtos industrializados, o IPI, sobre a importação das próteses em questão. Quanto à PIS e COFINS importação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu que apenas alguns tipos de próteses importadas pela entidade estavam amparadas por isenção concedida por lei ordinária, cobrando o valor do tributo em relação às próteses não contempladas pela lei isentiva. A entidade, irresignada com a cobrança e querendo liderar urgentemente as próteses para serem doadas às pessoas com deficiência que já aguardavam há muito tempo em fila
de espera que delas necessitavam para melhorar sua qualidade de vida, ingressou com ação anulatória tributária, pedindo liminarmente tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e liberação das próteses importadas. O juiz da Segunda Vara Federal da Capital, Seção Judiciária do Estado Beta, para ao qual foi distribuída a ação, negou a tutela provisória de urgência requerida. Diante deste cenário, como advogado ou advogada da entidade, ciente de que se passaram 7 dias úteis da intimação da decisão denegatória de tutela provisória de urgência e diante da urgência da entidade, redija o recurso adequado para impugnar a decisão do juízo aquo. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, nós temos um caso muito interessante. Nós temos uma empresa que está requerendo uma determinada imunidade tributária. Ela não quer pagar estes impostos que estão sendo cobrados pela Secretaria da Receita Federal. E ela está alegando que as próteses também precisam ser disponibilizadas para que possam servir as pessoas que são assistidas por esta associação Vida Melhor, as pessoas com deficiência. Até o meio da questão falou o seguinte aqui, como vocês podem ver aqui. A entidade cobrando o valor do tributo em relação às próteses não contemplada pela lei isentiva. A entidade ressignada com a cobrança e querendo liberar urgente as próteses para serem doadas às pessoas com deficiência que já aguardavam há muito tempo em fila de espera que delas necessitavam para melhorar a sua qualidade de vida. Aí o que aconteceu? A entidade propôs uma ação anulatória pedindo também com tutela de urgência que haja suspensão da exigibilidade do crédito e a liberação das próteses. Então, são 2 pedidos que foram feitos. No caso, a suspensão da exigibilidade do crédito e depois a sua extinção, porque reconhece que a entidade beneficente é um ente imune, né, de pagar esse tributo, e, ao mesmo tempo, a concessão da tutela provisória, ou seja, de um pedido liminar, de um pedido de urgência. Aí o que aconteceu? Essa ação caiu na vara do juiz da Segunda Vara Federal da Capital, e o juiz negou o pedido dessa tutela de urgência. E como foi negado esse pedido, o que eu posso fazer nesse caso? Então, nós estamos falando de um processo que está em primeiro grau de jurisdição. Nós estamos falando de um processo que está em primeiro grau. Se ele está em primeiro grau de jurisdição, pessoal, a gente já está falando de um processo que ainda está em curso, ainda não foi findado. A questão aqui não falou de um juiz que já emitiu uma sentença definitiva em primeiro grau. Ele apenas emitiu uma sentença que denegou uma tutela provisória de urgência. Ou seja, houve um julgamento parcial da causa, não um julgamento total. Por conta disso, se quer que essa decisão interlocutória, essa decisão parcial do processo, essa decisão de primeiro grau, seja revogada por uma decisão superior. Então, o que eu quero fazer aqui, eu quero um recurso. Tá vendo? Vocês têm que fazer esse exercício na prova. Vocês têm que primeiro entender qual que é a demanda que o nosso cliente quer. Ele está pedindo uma demanda inicial? Não, porque ele já iniciou com uma ação. Tanto é que a questão já disse que ele já propôs uma ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, pedindo a suspensão da exigibilidade do crédito e também a concessão mais rápida possível dessas próteses para as pessoas com deficiência, porque é uma urgência, precisa ser atendido. Então, para apresentar essa tutela de urgência, ele vai apresentar o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora, com base no artigo 319 do CPC 2015. Ele tem que apresentar a urgência e a necessidade dessa tutela de urgência, dessa tutela provisória. E o juiz, mesmo assim, negou, ele não deu prosseguimento. O juiz não é que ele já propôs uma sentença definitiva de mérito em primeiro grau. Então, nós não vamos recorrer de uma sentença definitiva. Nós vamos recorrer de uma sentença interlocutória. Contra a sentença interlocutória, o que cabe aqui nesse caso? Um agravo de instrumento. Porque se nós estamos falando de uma sentença que não findou o processo em primeiro grau, porque ainda está acontecendo esse processo, apenas negou o pedido de uma tutela de urgência, então, nesse caso,
Contra a decisão interlocutória, eu proponho agravo de instrumento e não apelação. Porque a apelação, pessoal, que é um recurso que nós já vimos nas aulas anteriores, a apelação é um recurso contra a sentença de primeiro grau, contra uma decisão definitiva de mérito em primeiro grau. Mas como não foi o caso aqui, então eu vou recorrer de uma decisão interlocutória de primeiro grau. Aí eu proponho um agravo de instrumento. E lembrando que o recurso ele tem duas partes, folha de interposição e razões do recurso. Isso a gente vai ver mais à frente, na estrutura física dela. Mas já é importante a gente ter em mente que todo recurso, inclusive o agravo de instrumento, tem uma folha de interposição e as razões. E no caso do agravo de instrumento, eu chamei a atenção de vocês na aula retrasada, na aula, se não me engano, de número 3. Lá na aula de número 3, eu chamei a atenção para vocês o seguinte, pessoal, quando vocês forem fazer o endereçamento de ambas as partes do recurso, tanto da folha de interposição como das razões recursais, o endereçamento destas duas partes tem que ser destinado a quem? Tem que ser destinado ao presidente da Corte Superior. Diferente da apelação, ambas as partes, tanto a folha de interposição como as razões, o endereçamento tem que ser direto ao presidente daquela corte. Tudo bem? É para isso que nós vamos fazer, né? É para isso que nós vamos direcionar ao nosso agravo de instrumento. Então, segundo o nosso gabarito oficial, para confirmar o que eu disse, da banca OAB-FGV, qual que é a peça processual cabível nesse caso? A peça processual cabível é um agravo de instrumento. Até coloquei aqui em azul, que é o nosso gabarito oficial. O examinando deverá redigir a peça recursal de agravo de instrumento, cabível contra a decisão interlocutória de juiz de primeiro grau que negou a concessão de tutela provisória. Vide o artigo 1015, inciso 1 do CPC. Pessoal, cuidado com uma coisa. Sempre cai em prova alguma questão que envolve ou agravo de instrumento ou apelação. Mas cuidado, agravo de instrumento é para decisão interlocutória, apelação que é para decisão final. Mas como a questão não falou de nada de sentença de primeiro grau, não estamos falando de uma sentença definitiva de primeiro grau. Então, nesse caso, estou querendo recorrer de uma decisão intermediária, de uma decisão interlocutória, que não finda o processo de primeiro grau, mas decide uma parte dele, no caso, a concessão ou não da tutela de urgência. Tudo bem? Aí eu recorro por meio do agravo de instrumento. Aí a questão continua dizendo o seguinte: ao exigir recurso, o enunciado afasta qualquer dúvida quanto ao cabimento de qualquer outra medida que não seja recurso. Então, aqui no caso, não cabe uma petição inicial. Nós estamos falando de um recurso. Se eu estou insatisfeito com uma decisão de primeiro grau, mesmo que interlocutória, o que eu vou propor? Um recurso a uma instância superior para que o desembargador, para que o juiz de segundo grau emita uma decisão que exija que o primeiro grau reformule a sua decisão, que seja revogada aquela decisão de primeiro grau. Aí eu recorro ao segundo grau de jurisdição. E se estamos falando de um juiz federal, a quem que eu vou recorrer? Lembra que a gente estudou isso na aula passada, a estrutura do Poder Judiciário? Quem que está acima do juiz federal? O Tribunal Regional Federal. Então, o endereçamento, tanto da folha de interposição como das razões, tem que ser ao presidente do Tribunal Regional Federal. É o que diz para nós o gabarito. O recurso deve ser interposto perante o Tribunal Regional Federal da Parará região. Não precisa colocar o número, aliás, nem pode, porque a questão nem trouxe isso para nós. É endereçado ao desembargador presidente. O agravante, que no caso é aquele que está propondo o agravo, que somos nós, advogados do nosso cliente, da Associação Beneficente Vida Melhor, é agravante à entidade beneficente de assistência social Vida Melhor e a agravada é a União Fazenda Nacional. Então, vou propor o meu recurso em face da União, do juiz, em face da União, em face da Fazenda Nacional, em face da Receita Federal do Brasil, ou da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto ao cabimento, deve-se identificar que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versem sobre tutelas provisórias, tendo como base o artigo 1015, inciso 1 do CPC, do Código de Processo Civil de 2015. Deve-se também identificar a tempestividade do agravo de instrumento com base no artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, estando no prazo de 15 dias. Inclusive porque a questão, pessoal, ela falou que o prazo
ainda estava no 7º dia, não expirou o prazo de 5 dias, é o que disse a questão anterior. Então, por conta disso, nós precisamos comprovar ao juiz que a propositura desse agravo de instrumento está observando o rigor, o prazo processual, que no caso é de 15 dias. Na Justiça Federal, em regra, o recolhimento do preparo recursal é dispensado no agravo de instrumento, razão pela qual não precisa ser mencionado. Deve-se indicar uma breve descrição dos fatos. Então, na primeira coisa que a gente vai ver isso, inclusive, mais à frente. Primeiro vem a folha de interposição, e na folha de interposição eu vou querer direcionar já ao presidente da Corte do TRF. E depois eu venho com a parte das razões recursais. E nas razões recursais, eu vou colocar primeiro os fatos, o que aconteceu, depois o direito, depois o pedido, como se fosse uma petição inicial. As razões recursais é como se fosse quase uma estrutura de uma petição inicial, mas é um recurso, obviamente. Mas aquela sequência de fatos, direito e pedido vai ser seguida também aqui nas razões recursais. Então, na Justiça Federal, em regra, o recolhimento do preparo recursal é dispensado no agravo de instrumento, razão pela qual não precisa ser mencionado. Deve-se indicar uma breve descrição dos fatos, o mérito do agravo de instrumento, ou seja, a parte do direito, a parte é fundamentação jurídica, revolve em torno da concessão de tutela provisória de urgência, negada pelo juízo ACO, ou seja, o juízo de primeiro grau, seja para obter a sucessão da exigibilidade dos créditos tributários, seja para a liberação das próteses importadas, a exemplo do artigo 151, inciso 5 do CTN. Então, aqui, pessoal, eu vou querer duas coisas principais no meu recurso. A concessão da tutela provisória, que não foi concedida pelo juízo de primeiro grau, mas estou pedindo ao TRF para que conceda o meu pedido de tutela, e depois que seja liberado as próteses que foram apreendidas pela Receita Federal, bem como seja declarada a suspensão da exigibilidade desses créditos tributários, no caso que envolve o imposto de importação e o IPI importação, como foi dito na questão anterior. Tudo bem? Então, a suspensão do crédito tributário e também a concessão da tutela provisória, para atender o direito do nosso contribuinte, do nosso cliente que é contribuinte. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Continuando o nosso gabarito aqui da prova, ele diz o seguinte: nas razões recursais, que como eu falei para vocês, é a parte que vem depois da folha de interposição, que traz a fundamentação da peça processual do recurso, nas razões recursais, o examinando deve identificar, primeiro, o imposto de importação e o IPI importação sobre as próteses importadas estão cobertos pela imunidade tributária, como eu falei para vocês, dos impostos prevista em favor das entidades beneficentes de assistência social, uma vez que os bens importados se relacionam diretamente com suas finalidades essenciais, nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha C, parágrafo 4º do CPC, da Constituição Federal de 88. 2. Sendo a PIS/COFINS importação uma espécie de contribuição de seguridade social, as entidades beneficentes de assistência social também fazem jus às imunidades tributárias de contribuição de seguridade social, com base no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, de modo que o tributo não deveria incidir sobre nenhuma das próteses, não se tratando em relação a essa entidade beneficente de aplicação de mera isenção por lei ordinária e apenas algumas das próteses previstas em lei. Quanto ao provável dano grave ou de difícil reparação, como eu havia falado para vocês, o periculum in mora, decorre do fato de que a não liberação das próteses importadas deixará pessoas com deficiência na fila de espera sem os equipamentos de que necessitam para melhorar sua qualidade de vida. Então, eu estou apresentando na tutela provisória o perigo na demora, periculum in mora. Se o juiz, de maneira urgente, não conceder o meu pedido, poderá prejudicar essas pessoas com deficiência que dependem da concessão desses aparelhos, que ajudam na locomoção dessas pessoas, no caso dessas próteses. E também o que eu devo alegar nas razões recursais? Ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio
coercitível para pagamento de tributos, o que viola a súmula 323 do STF. Inclusive, pessoal, se vocês analisarem a súmula 323 do STF, ele fala, inclusive faz menção ao princípio do não confisco, ou seja, a tributação ela não pode ser um ato de penalidade. Eu não tributo uma pessoa para penalizar uma pessoa. A tributação ela ocorre para financiar as atividades do Estado. E para que seja garantido o pagamento desses tributos, não se deve apreender mercadorias. A apreensão de mercadorias viola, inclusive, o princípio de ir e vir, da circulação de mercadorias, do livre comércio. Isso viola os direitos fundamentais do contribuinte. Então, a tributação não pode ser forçada por mera apreensão de mercadorias, por meio coercitivo, por meio excessivamente invasivo à particularidade do contribuinte. Por conta disso, existe essa limitação do artigo 323 do STF. Não pode haver apreensão de mercadoria para garantir o pagamento de um tributo, a não ser em fase de execução fiscal, que não é o caso daqui. Ao final, na elaboração dos pedidos, deve o examinando requerer, primeiro, ao relator do processo, a concessão de tutela provisória da suspensão da exigibilidade de créditos presentes nos autos da infração, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, e 2, ao relator a tutela provisória de liberação das próteses importadas, e 3, ao relator o julgamento monocrático. Seja dado, e que também o que vai ser pedido, que seja dado provimento ao recurso, intimação da agravada para querendo apresentar contrarrazões. Então, inclusive, pessoal, tem que ser concedido à parte contrária a possibilidade de defesa. Então, você vai intimar a parte agravada, ou seja, a União Federal, a Receita, para que apresentem as suas contrarrazões, ou seja, os seus meios de defesa na fase recursal. Por fim, deve haver o fechamento da petição, no caso do recurso em questão, com as informações de praxe, data, local, assinatura, advogado e OAB. Tudo bem? Mais à frente, quando a gente estudar as estruturas dos recursos e das petições iniciais, vai ficar mais claro o que eu estou dizendo aqui. O que eu quis na aula de hoje, pessoal, é mostrar o gabarito para vocês entenderem qual que é a fundamentação jurídica para a peça possível e qual que é a peça que caiu e que foi cobrada naquele exame. E sabendo identificar qual que é a peça e qual que é o fundamento dela, com isso vocês conseguem produzir a peça do início ao fim. E isso a gente vai fazer aqui no canal mais à frente, analisando as estruturas das peças processuais. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Continuando aqui, eu achei bem interessante isso que eu peguei na internet, pessoal, do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, que ele mostra um esquema, basicamente, da diferença entre decisão liminar e sentença de mérito. Contra a decisão liminar, o que eu proponho? Agravo de instrumento. Agora, contra a sentença de primeiro grau de mérito, ou seja, o juiz já tomou sua decisão definitiva sobre o caso, aí eu recorro por meio de apelação a quem? Se for um juiz federal, ao Tribunal Regional Federal. Agora, se fosse um juiz estadual que negou a minha ação, o que eu proponho? Um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, quem é que negou o meu pedido? Negou parcialmente ou totalmente? Se houve uma decisão preliminar, contra ela caberá agravo de instrumento. Contra a decisão definitiva de primeiro grau, que cabe é apelação. Então, essa é a diferença básica entre esses dois recursos. Tudo bem? Então, decisão liminar é algo que resolve uma parte do processo. Já a sentença de mérito resolve o processo como um todo. Tudo bem? Basicamente, essa é a diferença das duas. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. A aula de hoje foi uma aula prática e mais rápida. Nas próximas aulas, a gente vai analisar as peças processuais e entender como é que se elabora do início ao fim cada uma delas, com base nos exercícios do exame da OAB. Nós vamos fazer isso com calma aqui. E desde já agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição no que for necessário para esclarecer as dúvidas de vocês. Peço que leiam os artigos que eu grifei no gabarito e que mostrei aqui para vocês. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça e assim consiga atingir o maior número possível de pessoas aqui na plataforma. Tudo bem? E é isso, pessoal. Eu vou tirar aqui o slide de apresentação e já digo também, quem quiser o slide dessa aula ou das aulas anteriores, me mande aqui o e-mail de vocês nos comentários aqui embaixo, que aí eu compartilho com vocês o material.
Tudo bem? Muito bem, pessoal, tirando dos slides de apresentação, ampliando a minha imagem. Acho que deu certo, né? Ampliou, né? Perfeito. Pessoal, agradeço a todos pela atenção e fico à disposição no que for necessário. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.